Agora a economia. Nessa área, o início de Lula traz grandes diferenças. Sai o discurso pró-privatizações e menos impostos e entra a defesa de mais gastos sociais e mais tributos. É verdade que Bolsonaro acabou abandonando em parte o discurso da austeridade fiscal, seja devido aos gastos emergenciais para enfrentar a pandemia, seja para elevar benefícios sociais no ano eleitoral. Mas a gestão Lula já assumiu com um propósito claro de substituir o teto de gastos por novas regras que permitam cumprir a promessa de mais recursos para serviços públicos e investimentos. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pressionado a tirar as contas públicas do vermelho, propõe taxar setores que hoje não pagam impostos, como os sites de apostas esportivas e de compras no exterior. O desafio de conciliar mais gastos e equilíbrio fiscal tem gerado algumas disputas internas dentro do próprio governo e do PT. Que rumo Lula 3 irá tomar? No Terraço Cast de número 370. A vinheta inicial é Mariana Schreider, da BBC News, em um trecho do vídeo de nome 100 dias de Lula, diferenças e semelhanças com o início de Bolsonaro. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 24 de abril de 2023, uma segunda-feira, em Ourinhos, para o especialíssimo 370 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste, que eu reforço, especialíssimo, recebemos Helena Landau. Bacharel em Direito, com mestrado em Economia pela PUC-Rio, Helena teve contribuição relevante no período de desestatizações do governo Fernando Henrique Cardoso e contribui ativamente com o debate econômico nacional, sobretudo no campo regulatório, tendo sido assessora econômica de Simone Tebet nas eleições presidenciais de 2022 e é atualmente presidente acadêmica do Movimento Livres, convidada de alto calibre para um público que demanda de nós alta qualidade. Então, sem mais delongas, vamos ao 370. Helena, levando em conta o quanto você já acompanhou e viveu de governos e políticas públicas, em qual altura de um mandato podemos ter totalmente claro o viés que aquele governo seguirá? Olha, no caso do governo Lula, eu acho que já está muito claro o rumo que ele vai tomar. Apesar de na campanha ele ter falado em frente ampla, ter dado algumas sinalizações que eu ouviria opiniões diversas, desde que ele ganhou as eleições, desde o início do segundo turno, ele volta a ter um discurso radical no sentido das suas ideias petistas, né? Eu não chamaria de esquerda, mas ideia petista, que é uma enorme intervenção do Estado na economia, não só pelo fim das privatizações, por exemplo, tomar controle de todas as estatais no sentido político, intervenção inclusive em política de preços, como no caso da Petrobras, mas uma ideia assim, do Estado indutor de crescimento, né? Aquela velha crença do PT de que o Estado pode fazer a economia avançar. E para isso usar bancos públicos, as estatais, você vê agora que tem um programa intenso de PPPs com garantia do Tesouro, tudo envolve alguma participação do Estado, do dinheiro público, das coisas públicas. Ele volta a discutir indústria naval, ele volta a reclamar que a Petrobras ainda não mostrou planos para investir em conteúdo nacional, quer usar a PPSA para investimento. Então, se de um lado ele coloca esse arcabouço fiscal para dar uma sensação de controle das contas públicas, ele está usando uma série de instrumentos que são meio parafiscais para fazer a sua indução de crescimento. Volta a conversa do velho BNDES,
né, de que vai fazer linhas de crédito subsidiadas. Eles insistem que não será subsídio, mas será em cima do FAT. O FAT é um dinheiro público, né, porque ele é composto de impostos, então tem custo de oportunidade para o Tesouro, e o FAT é um recurso do trabalhador. E, mais uma vez, a gente vê um governo que diz defender o trabalhador usando o recurso, seja do FAT, seja do FGTS, para fazer política de indução de crescimento. Quer dizer, essa é a clareza do governo Lula, que a gente já viu que não dá certo. Quer dizer, a minha posição é completamente contrária a essa. A minha posição é uma posição de você criar condições institucionais para que o setor privado opere de forma eficiente. Por exemplo, segurança jurídica, segurança regulatória, abertura comercial, um olhar na produtividade, na capacitação, que é exatamente o que o governo Lula não faz. Ele aumenta a proteção, ele não fala em abertura comercial, se não houve nenhuma palavra em capacitação, volta a discussão de proteção industrial, a discussão da Haddad, que vai eliminar as isenções tributárias, a gente não sabe quais serão elas, ele fala que não vai eliminar as isenções tributárias criadas no governo PT, então fica muito difícil você entender como ele vai chegar na arrecadação que ele quer. O arcabouço fiscal mostra que é um governo baseado em gasto, né? Ainda que tenha limitadores e freios, é um governo baseado em gasto. O afastamento da lei de responsabilidade fiscal mostra também que não há um enforcement desse arcabouço fiscal. Então, eu acho que com 4 meses do governo Lula, acho que diria até mesmo logo depois da vitória, ficou claro que ele vai voltar com todo o modelo do PT do passado, que já deu errado, né? Que é a indução de crescimento via Estado, via estatais, colocar muita dependência de investimento público, muita indicação política em todos os órgãos de governo. Algo que vale ser colocado em pauta é justamente essa diferença entre o que seria uma política pública mais à esquerda e o que seria o viés petista. Observando o histórico de governos anteriores do PT, a diferença é o foco. Enquanto as políticas do primeiro caso, as de governos de esquerda, miram em melhorias sociais na ponta final por meio do Estado, de parcerias público-privadas ou até mesmo direcionando as regras para que a iniciativa privada possa agir, mas sempre com foco na geração de bem-estar social na ponta final. O segundo caso dos governos petistas leva em conta que apenas a mão do Estado conseguiria gerar esse tipo de melhoria, e no máximo vendo algumas empresas selecionadas por métodos pouco ortodoxos e recebendo benefícios direcionados e subsidiados, ainda que se negue que isso aconteça, tocando a operação na ponta final. A ideia de o Brasil voltou, que tem muito sido colocada pelo presidente Lula atualmente, na prática leva em consideração não apenas a ideia positiva de redução de atritos e confrontos desnecessários entre os poderes, como também uma série de práticas equivocadas que, com resultados péssimos para a economia real amplamente observados há menos de 10 anos, né, a maior crise econômica da história do Brasil aconteceu no biênio 2015-2016, alguém aí está se lembrando disso? Dificilmente conseguirão sair desse mesmo caminhar. Já dizia aquela velha frase atribuída a Einstein: o pior dos erros é acreditar que, fazendo sempre a mesma coisa, resultados diferentes poderão emergir. Perde o Brasil quando existe recusa de aprendizado com os próprios erros e, para piorar, insiste-se meramente com a tese: dessa vez vai dar certo. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, fazendo essa primeira remessa em até 15 dias. E, para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco.
Lula fala agora, em seu terceiro mandato, que teria soluções dos problemas porque, abre aspas, já fez anteriormente. Que tipo de grande acerto ele poderia repetir para fazer isso de fato virar uma realidade? O perigo exatamente está no que ele fez anteriormente, né? Ele fala no que ele fez anteriormente do lado fiscal, né? Como se ele não precisasse comprovar o seu compromisso com responsabilidade fiscal. Na realidade, desde a eleição, ele tem dito que a responsabilidade dele é com o social, que é um discurso populista, porque todos, tirando o presidente Bolsonaro, que nunca se preocupou com isso, acho que todo governo quer o equilíbrio fiscal para atingir gastos sociais de qualidade, eficientes, etc. Porque sem responsabilidade fiscal, você acaba gerando inflação, recessão, como a gente viu no governo Dilma, e não se atinge em nada nenhum objetivo social. Na realidade, é difícil comparar com o que o Lula fez anteriormente, porque a situação com que ele assume neste terceiro mandato é completamente diferente da situação que ele assumiu no primeiro mandato. No primeiro mandato, ele recebe uma herança muito positiva do governo Fernando Henrique, tão positiva que ele precisou mentir, né, e gerar essa narrativa da herança maldita para mostrar que ele teria recuperado o país. Ele recebe o país sem inflação, né, sem hiperinflação, com superávit primário, com uma série de linhas da questão fiscal bem organizadas, né, a lei de responsabilidade fiscal que o atual arcabouço do próprio Lula está afastando, e ele faz um primeiro mandato bastante organizado e em cima da questão fiscal, ele mantém o tripé econômico, etc. Mas se a gente acompanhar ao longo do segundo mandato, ele já começa a se desviar do que a gente chama de responsabilidade fiscal já em 2009, em 2010. E então, assim, não sei por que ele diz que não precisa mostrar porque ele já fez anteriormente. Na realidade, também a gente vê que o governo Dilma extrapola completamente qualquer noção de irresponsabilidade fiscal. E a gente não ouve o Lula em nenhum momento criticando o que foi feito pelo governo Dilma. Pelo contrário, ele usa um discurso que a Dilma foi vítima da Lava Jato, que, na realidade, o combate à corrupção é que destruiu o Brasil, como se o problema do Brasil não fosse a corrupção, a indução do Estado, a presença do Estado, as manobras com empreiteiras, as indicações políticas, como se o Petrolão não tivesse existido, e como se a Dilma, ao ter ignorado completamente as restrições fiscais, não tivesse jogado o país na recessão que jogou, que obrigou o governo seguinte, o governo Temer, a impor o teto de gastos, que permitiu uma redução de juros e nos levou à maior recessão da história. Então, Lula fala como se ele fosse o Lula do primeiro mandato, e não o Lula do segundo mandato, e o Lula que não só criou a candidatura da Dilma I, como colocou a Dilma no segundo mandato, né? E agora ainda premia a Dilma com a presidência do BRICS. Em nenhum momento ele reconhece que aquele biênio desastroso é consequência da política econômica equivocada que o PT continua seguindo. Então, eu acho que, na realidade, as pessoas acharem esse arcabouço fiscal que ele entregou bom, dado o que poderia ter sido. Quer dizer, ele tem alguma limitação de gasto, de 2,5% em termos reais, que, dentro do conceito do PT, é o melhor que a gente poderia esperar. Mas são metas difíceis de cumprir, tem uma dependência enorme de tributos. Nas duas tentativas que o Haddad tentou de reduzir gasto tributário via desoneração de combustível, o Lula arbitrou contra o Haddad. Na segunda tentativa, não vamos discutir a qualidade ou não do imposto sobre compras chinesas, sobre questões de desigualdade, renda, etc. Mas a tentativa de aumentar impostos, o Lula barrou de novo. Dificilmente o Lula vai tirar a isenção da indústria paulista, da indústria automobilística. Ele tem uma visão de economia muito parecida com a da Fiesp, de uma indústria protegida, de uma indústria de antigamente, uma indústria, apesar dele não ver qualidade em startups, em tecnologia, em novas indústrias, no setor serviço. Então, assim, tem muita coisa que ele poderia corrigir que ele não vai corrigir porque ele não acredita. Ele não acredita que a gente precisa aumentar a produtividade da economia. Ele vai manter a ideia que a economia cresce desde que o governo gaste, de que o governo induza, que o governo dê subsídios, que o governo invista. E se gerar inflação, ou se não gerar os resultados que ele pretende, ele já escolheu a vítima, que é o Banco Central e os juros.
dedicamos o assunto principal do episódio 349 exatamente ao ponto. Responsabilidade fiscal e social são uma coisa só, mas é sempre válido relembrar. Populismo é quando se coloca em prática um conjunto de discursos que, no final do dia, dão a entender que essas duas questões, responsabilidade fiscal e responsabilidade social, seriam opostas entre si. Porém, não podemos nos esquecer. O que acontece quando o governo perde o controle das próprias contas é que a inflação tende a se espalhar pela economia domesticamente e, como sabemos, quanto mais baixa for a faixa de renda, mais as pessoas que estiverem nessa faixa serão atingidas por esse salgado imposto que é a inflação. Então, na prática, o resultado de quem prega que não dá para ignorar o social apenas para fechar a conta ou alguma coisa que vá nessa direção é mais ou menos o seguinte: quem mais passa aperto é quem mais vai passar aperto ainda mais quando a conta não fechar. Possivelmente, a visão de Lula a respeito de desconsiderar os erros do PT em termos de política econômica tenha como origem o fato de que não houve governo petista que tenha pego uma bomba explodindo. Calma que lá vai uma explicação para a gente ficar na mesma página. Existe uma história contada pelo partido que atualmente é situação, que diz mais ou menos o seguinte: na verdade, Dilma II ia muito bem, obrigado, até que forças que perderam a eleição em 2014 decidiram se revoltar e causar problemas ao país. A grande verdade é que num verdadeiro misto de descontrole fiscal e intervenções setoriais de efeitos bastante danosos para a economia real, que aconteceu de Lula II em diante, principalmente após a crise de 2008 e com forte aceleração em Dilma I, a mágica de um crescimento eterno com foco em presença maciça do Estado começou a perder o encanto. Levando em conta toda a ruptura política que entrou em campo naquele momento, culminando inclusive no impeachment, a uma primeira vista mais descuidada, a ideia de que, de fato, o problema teria começado originado por quem perdeu as eleições, seria algo muito sedutor e que acabaria por absolver, para muita gente, a responsabilidade direta do descalabro fiscal e microeconômico gerado por basicamente 2/3 de década de maneira ininterrupta logo antes. A péssima notícia é que, tal qual comentamos no primeiro assunto, tudo isso será tentado novamente agora. A boa notícia é que, em se tratando de uma bomba que dessa vez explodirá no colo de quem a está armando, ou o governo tomará as rédeas da normalidade quando isso acontecer, ou, com chances elevadas, enterrará as possibilidades políticas de seguir adiante. Exercícios de reescrita da história podem soar vazios e talvez até pouco factuais, mas, apenas para efeito comparativo, um Lula III politicamente hábil e economicamente tosco é quase como se Dilma II tivesse ido até o final. A colheita, como sempre, será implacável e não terá sido por falta de aviso, como também não foi no período Rousseff, encerrado por um impeachment. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado às centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. O contexto de 2023 é bem diferente do que tínhamos em 2003. Cenário mais adverso, mas diagnóstico mais acertado. Qual lado dessa gangorra lhe parece ter mais chances de vencer? Olha, o cenário de 2023 é bem diferente, muito pior em termos de economia internacional, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o diagnóstico mais acertado vem de parte das pessoas que não estão no governo, né? O diagnóstico do que a gente precisa fazer. Responsabilidade fiscal para gerar responsabilidade social. O Lula que nós temos hoje em 2023 tem a cabeça, eu acho que ainda mais conservadora, mais antiga do que o Lula de 2003.
O Lula de 2003 era mais aberto, ele trouxe Marcos Lisboa, ele trouxe Ricardo Paes e Barros, ele deu continuidade às políticas do governo Fernando Henrique Cardoso. A minha sensação é que o Lula de hoje tem até vergonha de ter sido um social-democrata nos 2-3 primeiros anos do governo dele. Quer dizer, na realidade, o Lula, esse Lula de cabeça aberta, social-democrata, que fez diferença quando assumiu, que surpreendeu a todos, ele se encerra com o mensalão, né? Até o mensalão ele tem essa postura. Depois, as coisas mudam bastante e culmina com o seu segundo mandato, em que, após a crise de 2008, ele parece ter se encantado com o uso dos bancos públicos por uma questão contracíclica, que fazia sentido, né, para sair da enorme crise de 2008, mas como deu muito certo em termos de taxa de crescimento no Brasil, ele se encantou com o assunto e mantém isso, que é o início da política de campeões nacionais, ali no BNDES, uma política que não gerou nem aumento de produtividade, nem aumento de investimento, nem aumento de emprego. Foram emprestados 500 bilhões de reais ao BNDES, parte disso foi devolvido, mas o que não vai ser devolvido nunca para a sociedade brasileira é subsídio implícito na diferencial de taxa de juros, que passou de 300 bilhões de reais, gerando nada, uma política ineficiente. Então, assim, o Lula de hoje, para mim, é um Lula muito mais parecido com o final do seu segundo mandato, um Lula que não critica a Dilma, ele vem com uma cabeça muito atrasada na questão da geopolítica, essas idas e vindas sobre o apoio ao Putin, porque no fundo ele acredita que ele precisa ter uma neutralidade quando a Ucrânia é invadida. Aí ele recebe críticas de todo mundo, ele volta atrás e finge uma neutralidade. A política internacional do Celso Amorim é uma política antiga, ultrapassada, não é uma política para a nova geopolítica internacional. Então eu vejo hoje um Lula pior, dadas as condições de 2023, que são piores que 2003. Então, assim, ainda que nós tenhamos um diagnóstico muito claro do que acontece na economia brasileira, não vejo que neste terceiro mandato o Lula esteja com vontade de ser aquele social-democrata pragmático do seu primeiro mandato. Nesse sentido, eu sou bem mais pessimista. Evocando um discurso que talvez faça alguns que nos ouvem torcer o nariz, verba volant, scripta manent. Falar, pessoal, até papagaio fala. As entregas de um período muito positivo e que vieram com a responsabilidade de continuar uma obra positiva anterior são absolutamente diferentes do que pode acontecer quando se recebe a casa de maneira severamente desorganizada e não se tem vontade nenhuma de fazer o que precisa ser feito. Ainda pode sim haver o período da bomba explodindo no colo, como apresentado no comentário do assunto anterior, servindo como um momento de acordar das ilusões populistas e direcionar com o mínimo de racionalidade as decisões que vierem a seguir. Mas, levando em consideração todos os cenários aqui discutidos, os fatos, as decisões, discursos apresentados e até mesmo a pontual observação que você ouviu na abertura, se sorte faltar na casa, juízo, aquele outro que praticamente nunca esteve ali, também não conseguirá fazer diferença. Com um diagnóstico razoavelmente bem posicionado e discutido, muito mais até do que em 2003, será realmente lamentável que a escolha seja a de trilhar caminhos que já trouxeram resultados tão negativos. Os anos 2010, no agregado, conseguiram ser piores do que os anos 80, a tal década perdida. E, se a tônica for realmente repetir a dose e talvez até aumentar a dose desse veneno, mesmo não tendo alcançado a metade da década atual, já podemos esperar que o Brasil fique mais uma vez atrás do mundo todo, e até mesmo de seus pares emergentes. Não é impossível reverter a rota rumo ao iceberg, mas se as ordens do capitão forem de acelerar igualzinho foi feito em outras épocas, mas agora com novas intenções, o naufrágio lento e contínuo da economia brasileira não apenas deve continuar, como possivelmente irá se intensificar. E você que nos ouve já sabe, quem proporcionalmente mais paga a conta é quem infelizmente sempre arcou, sentiu e deixou de consumir exatamente em virtude dessa salgada realidade e dessa salgada conta.
episódio especial não tem pedido de emoji, mas não se preocupe, no próximo da equipe, os abraços serão devidamente distribuídos. Agradecemos imensamente a Helena Landau pela participação neste glorioso podcast. Portas abertas para futuras participações por aqui, com toda certeza. É sempre um prazer para nós do Terraço Econômico poder trazer de forma tão aberta, didática e feita para ser entendida, uma gama de discussões relevantes que, sim, independente da formação que você que nos ouve tenha, minimamente vale ficar de olho. Nosso compromisso está com os cenários, dados, fatos e análises que buscam ajudar da melhor maneira possível no entendimento desse país tão louco e desse mundo tão inconstante. Se conseguirmos, ficaremos honrados. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.